Mais Forte Podcast começando, sejam muito bem-vindos, é com muita alegria que eu estou hoje aqui, mais uma vez, te recebendo com o coração aberto, na presença do nosso Pai amado, que também fica tão feliz de nos ver buscando a sua palavra, buscando crescer na fé, nos fortalecemos em fé, isso é tão importante. A palavra diz que nós, quando estamos em comunhão com os irmãos, estamos mais fortes. Então, sinta-se mais forte nesse momento, saiba que você não está sozinho, você está com irmãos na fé, você está com o Espírito Santo aí dentro de você, para te consolar, para te dar a direção, para te alertar, para te fortalecer. Você não está sozinho, busque essa presença diariamente. Saiba o que é viver na plenitude do Senhor, mesmo o mundo querendo te puxar, porque Ele não desiste, mesmo o inimigo tentando te derrubar, porque Ele não desiste. Nós temos um Pai maravilhoso, que também não desiste de nós e é muito mais forte do que o inimigo. Então, confie nesse Deus, confie, tenha sua fé fortalecida nesse dia. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveite agora, compartilhe do nosso podcast, deixe o seu comentário, é muito importante porque outras vidas também precisam ouvir a palavra, precisam se fortalecer, precisam estar preparadas para tudo aquilo que nós temos que enfrentar nesse mundo e ainda enfrentaremos. Então, que estejamos de pé, fazendo a nossa parte e sendo aqueles que colaboram para o plano de Deus. Amém? Amém, amém, amém? Então, muito obrigada por estarem aqui e eu quero que vocês recebam a minha convidada de hoje, que é uma mulher iluminada por Deus, uma irmã em Cristo, ela que já me confundiam com minha irmã no passado, agora verdadeiramente se tornou minha irmã em Cristo e é com muita alegria que eu trago Dani Valente aqui no podcast, ela que ficou conhecida do grande público como atriz de diversos programas de TV, humorísticos e que também ela é escritora, roteirista, nutricionista, eu quero saber mais sobre isso, e também uma irmã na fé, convertida a Cristo Jesus e teve sua vida transformada a partir de um encontro com o Senhor que se deu através de uma doença da fibromialgia, mas que foi um grande momento em que se tornou para o teu próprio bem, porque tudo converte para o bem quando o Senhor nos chama e quando Ele nos capacita. Então nós vamos falar sobre tudo isso hoje. Bem-vinda! Obrigada! Quero te dizer que eu estou muito feliz de te reencontrar. Amém. Faz muitos anos, muito feliz mesmo. Que achavam que a gente era prima, agora a gente é irmã. Você viu? Ficamos mais próximas não ainda. Não é? Uhum. Ai, Dani, eu fico tão feliz quando eu soube que nós estávamos aqui pertinho. Quando eu soube da sua conversão, eu fiquei tão feliz, porque é tão bom. Pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente já conviveu, mesmo por pouco tempo ou por muito tempo, a gente vê se rendendo a Cristo e conhecendo dessa presença que realmente é a única que nos sustenta nesse mundo. Então, eu me sinto tão grata a Deus de ter você aqui. E eu estou muito feliz de estar aqui. E rendição, para mim, essa é a palavra. Eu me rendi, Karina, porque eu sempre busquei Deus, sempre. Mas para mim Deus era tão distante, tão poderoso, que essa busca era assim, Deus, se o Senhor por acaso me ouvir, eu achava que eu nem era merecedora dele ouvir os meus pedidos, sabe? Então eu busquei muito. Eu nasci em família católica, depois eu fui para o espiritismo, segundo Allan Kardec, gostava do budismo. Quando eu morei em Los Angeles, eu ia num lugar chamado Lake Shrine, que era ecumênico. Estudei cabala, né? Sempre gostei muito do judaísmo. Então, eu sempre busquei Deus. E nunca encontrou, de fato, como você encontrou dessa vez? Como era a tua relação? Você buscava, mas você sentia o quê? Você permanecia se sentindo distante? Me sentia distante. Sentia solidão. Sabe, sentia que às vezes eu me sentia ouvida por Deus,
E hoje, olhando para trás, como eu fui cuidada por ele esse tempo todo. Mas eu não enxergava dessa maneira. Eu acho que quando eu aceitei Jesus, eu entendi que Deus, ele quer um relacionamento com a gente. Que o importante é isso. Então eu não me senti sozinha. E eu vou te dizer, eu tenho isso dentro de mim, tá? Que se eu tivesse o relacionamento com Deus da maneira que eu tenho hoje, da maneira que eu aceitei Jesus como meu único salvador, talvez eu não tivesse nem desenvolvido fibromialgia. Então, assim, eu acho que a fibromialgia, por mais que seja uma coisa que te traga muito sofrimento, ao mesmo tempo eu sou grata a ela. Sim. Porque se não fosse isso, talvez eu não tivesse me rendido. Então, por isso que essa coisa de rendição, isso é muito forte para mim, porque antes eu achava que rendição, que obediência, eu achava que tudo isso era fraqueza. Sim. Né? Porque a gente cresce numa cultura que fala que a gente dá conta de tudo. Né? Que a gente tem que achar a nossa melhor versão. Sim. Né? Tudo nos colocando como o centro do mundo. Eu posso tudo. Né? Tudo só depende de mim. Só depende de mim. Se eu fizer o melhor, eu vou ter o melhor. Eu vou ter o melhor. E esse reino com valores inversos, né? Com esses valores totalmente invertidos, me faz ver que não. Que o ser forte é quando eu sou fraco, né? Que é onde Deus trabalha em mim. É na minha fraqueza que Ele mostra a força dEle, que Ele mostra quem Ele é, né? Que eu gosto muito, eu me baseio muito no 2 Coríntios, né? No capítulo, gente, qual é o capítulo que fala quando sou fraco é que sou forte? Se eu não me engano... eu não sei todos os é números. 8? Gente, é aquele, vocês sabem, eu sou nova convertida, então você aí que já é mais antigo, você sabe. Mas é isso, porque... é na nossa fraqueza, Sim. é E na não nossa obediência. E a diferença é que não é na fraqueza, porque tem gente que é o oposto, né? Ela não é na fraqueza diante do mundo. Diante do mundo, exato. Né? É na fraqueza, você reconhecer sua fraqueza diante de Deus e pedir a força dele para você ser forte diante do mundo. Não é? Porque o valor é inverso. É isso aí. Né? Porque o que é fraco no mundo, né? no mundo que a gente vive, no mundo espiritual tem outra interpretação. Então, as pessoas falam, quando você aceita Jesus, a sua vida melhora muito. Eu falei, não promete isso não. Mas o que melhorou? Que agora eu não me sinto sozinha. Então, nos momentos que eu estou com muita dor física, e emocional, e psicológica, e espiritual mesmo, eu não estou mais sozinha. Então, é muito melhor a gente sofrer com alguém segurando a nossa mão, certeza. Colocando a gente no colo, do que a gente se sentindo realmente sozinha. Com certeza. Quando você descobriu o diagnóstico de fibromialgia, você já era mãe, já estava... Eu era mãe. Com quantos anos foi? Quanto tempo faz? Eu fui diagnosticada em 2016 para 2017, e aí que eu descobri, porque eu passava em tudo quanto é médico. E foi como? Você começou a sentir dor? Para quem não sabe como é fibromialgia, quais são os sintomas e tal? Primeiro, dor no corpo todo, e nem sempre no corpo inteiro ao mesmo tempo. Então, como eu tinha sofrido um acidente de carro e o meu pescoço fez aquele movimento do chicote, eu desenvolvi hérnia de disco na cervical, então eu botava a culpa toda na minha hérnia de disco. Achava que a partir dali tinha... E realmente o trauma também ajuda a ser um ponto de partida, né? Serve como ponto gatilho também. Mas você começa eu percebi que eu comecei a ter dificuldade de decorar o texto, que eu nunca tive. Eu olhava 2 vezes no máximo e decorava um texto. Eu falava, nossa, tá difícil aqui. Eu me sentia muito cansada. E o cansaço, Karina, não é aquele cansaço que você descansa e recupera. Você não recupera. É um cansaço para subir uma escada, é acordar cansada, desanimada. É como, para quem já tomou anestesia geral, quando você volta da anestesia geral, é aquela coisa assim, o corpo assim, é aquilo, como se fosse uma gripe muito forte, e que não ia embora, e que eu podia dormir
24 horas que aquele cansaço continuava. E era algo só físico ou também começou a afetar a mente, de ficar também depressiva? Começou, assim, né? Porque você não entende o que está acontecendo. Você fala, por que eu estou sentindo tanta dor no corpo? Aí começa a ficar triste, né? Minha filhinha era pequena, falava, mãe, vamos brincar. Eu não tinha energia para brincar com a minha filha. Então eu começava a achar que eu era preguiçosa. Eu falo, eu não estou demonstrando amor pela minha filha como eu deveria. Aí comecei a me sentir péssima mãe. Culpada. Aí a culpa cresce. Então, é assim, ó. Vai para baixo totalmente, né? E vira um ciclo vicioso mesmo. Tipo, eu me colocava numa posição de vítima, né? Tipo, coitada de mim, que tô aqui de cama. Porque teve uma época que eu fiquei 3 meses numa cama, só conseguia levantar para ir ao banheiro e para comer de vez em quando. E você tinha ajuda? Não, porque eu tinha mudado para os Estados Unidos. Porque no Brasil a gente tem uma estrutura. Não, eu que tinha que cuidar da casa. Eu dividia com meu marido. Graças a Deus o Cristiano sempre me apoiou. Mas a minha família não entendia. Então falava assim, sai dessa. Você tem que animar, ó. Tá muito triste, levanta. Você está se entregando. E eu acreditava nisso. Eu falei, eu estou me entregando. Isso aí foi depressão pós-parto que eu nunca curei. Você chegou a buscar até alguém, psiquiatra, sim, psicólogo, e aí eles falavam também E falava assim, isso é depressão. Eu falei, então me dá um remédio, me dá um antidepressivo que eu vou ficar ótima. E não ficava? E não ficava. Aí eu tomava os remédios, tarja preta, ficava com mais sono ainda, mais mole ainda. Eu falei, gente, não tá dando certo. Então isso... Aí, graças a Deus, eu fiz teste para ver se tinha alguma doença autoimune. Não tinha, porque a fibromialgia, ela não é autoimune. Ela é uma doença crônica. Mas eu não sabia. E na minha época, eu ficava na cama procurando o pessoal na internet para ver se tinha alguma outra coitada como falando que estava sentindo falando, para eu não me sentir sozinha. Eu falei, eu buscava. Depois que falaram que eu tinha fibromialgia, que foi uma neurologista em Los Angeles, que me diagnosticou, eu fiquei feliz, Karina. Eu falei, caramba, não é da minha cabeça. Existe isso, tem um nome. E aí, quando eu vi que não tinha cura, aí eu falei, opa, peraí, mas a gente quer resposta numa pílula, né? Então, eu tomei todos os remédios para essa doença, fibromialgia, e meu corpo não aceitava. Para um monte de gente funcionava, aliviava a dor, e o meu corpo não aceitava, eu tinha alergia, eu começava a começar, eu tinha alergia. Então eu falei, não tenho saída, vou ter que ir para medicina alternativa integrativa. E aí que eu descobri o poder do alimento. E eu comecei a estudar nutrição holística para me salvar. Porque eu vi que o alimento, que a dieta me ajudou a sair da cama. E me ajudou mesmo. É sério? E eu não sabia. Como funciona isso de nutrição holística? A nutrição holística, ela faz parte da medicina integrativa. Então, a nutrição holística, ela é para prevenir doenças e para tratar doenças. Então, é tudo sobre como equilibrar as suas bactérias, a sua relação entre cérebro e intestino. Para cada um é algo individual ou é no geral? É individual. De acordo com o teu biotipo, o teu sangue, tudo? Tudo o que você está passando. Holístico, então, holístico quer dizer o todo. Não tem nada a ver, porque dá a impressão que holístico que é uma coisa assim, mística. Não tem nada a ver. Holístico vem de whole, de todo. Tá. É tratar como um todo. Integral. Né? Então não é a sua parte, é que nem epigenética, que eu estudei epigenética e teve uma época até que eu estava trabalhando com isso, que você nasce com seu DNA, mas de acordo com o meio ambiente que você vive, com o estilo de vida que você escolhe do bebê, ter. Né? Até o bebê dentro do útero já é ali. Ele já absorve aquilo, né? Com o teu passado, com a tua parte, ele leva em consideração a tua parte emocional, né? A tua parte química. E o ambiente. O ambiente, porque a gente sofre radiação, né? Ainda mais a gente que passou muitos anos em estúdio, né? O avião também, ele também mexe com a tua expressão genética. Então não é sobre o seu DNA, é como o seu DNA se expressa
em relação a tudo que você vive. E isso mexe com a química do seu corpo. Então isso, dependendo, às vezes você tem deficiências nutricionais que mexem com o teu psicológico, que atingem o teu emocional. E você percebeu algumas coisas que você se alimentava que você teve que tirar? O que você teve que mudar? Sim, porque eu tive que tirar glúten. Eu não sou celíaca, mas o glúten me faz um mal terrível, porque afeta o meu cérebro. Olha só que grave. Afeta o meu intestino. Então nós, Karina, nós temos muitos micróbios dentro da gente. Você sabia que 3 quilos do nosso peso é só de micróbio? Bem nojento, né? Sério? É sério. Só que... Nossa, é uma informação que meu filho vai gamar. Ele ama essas coisas. Gosta? Ótimo. Então, é assim, só que a gente tem os micróbios que são bons pra gente, que são, né, os probióticos, que fazem bem pra nossa saúde. Tem uns parasitas ali que não interferem muito, que não te faz mal, mas também não te faz bem, mas tá ali, que vive na gente. E tem uns que são do mal. E que esses te inflamam, esses se alimentam de açúcar, esses se alimentam, tudo aquilo que a gente gosta, sabe, as gostosurinhas, né, que se deixar a gente fica só nesse tipo de alimento, eles adoram também. Então, é todo sobre ter um equilíbrio microbial dentro da gente. A gente tem que alimentar os soldados bons, com alimentos saudáveis, orgânicos, porque a gente não tem como fugir das coisas que fazem mal. A gente tem plástico na nossa vida. Não dá, a gente não tem como se isolar na montanha e comer só coisa que a gente planta. Não tem. Então a gente tem que aprender a conviver com isso, a se adaptar. Então, o que a gente tem que fazer? Alimentar os bichinhos bons o máximo possível. Ele tem que ficar em maior número que os maus. É isso. Isso você foi mudando na sua vida nesse momento e só isso já foi... Isso já foi me ajudando. E eu sempre tive consciência da parte espiritual. Então, assim, eu estou desequilibrada espiritualmente. Deus me mostra o caminho. Você só falava com Deus, você só pedia, Deus me mostra, me mostra. Não tinha o hábito de ler a Bíblia. Não tinha o hábito de ler a Bíblia. Não tinha ninguém que você ligava e falava, ora por mim, era você e Deus só. Era eu e Deus indo em tudo. Indo em igreja. Você ia então nessa época? Eu ia em igreja católica, eu ia em igreja evangélica, eu ia buscar templo, eu ia meditar. Eu fazia meditação transcendental. Eu ia buscando. Cada um que falava, eu tenho um negócio que vai te ajudar. Eu tenho um negócio que vai te ajudar, eu aceitava. Eu ia. Tinha uma amiga assim, olha, tem uma pessoa, ela vai fazer um teta healing em você. Aceito. Olha, eu tenho uma irmã que vai orar, aceito. Olha, tem um banho de ervas que vai te ajudar. Nossa, vai relaxar que vai te relaxar os músculos, não sei o que. Manda o saco de erva. Manda o saco de erva. Taca erva. Taca no banho, aceito. Tudo tava assim, é de Deus? É coisa boa? Me manda. É para abençoar? Tipo, a gente tem a ideia, quando a gente tá perdida, que se alguém fala que é para abençoar, tá aceitando. Só que Deus, ele não vai dar honra para quando você tá no meio de tudo, né? Isso que é incrível. Porque senão você não vai saber falar, foi Deus. Você vai achar que foi a erva, você vai achar que foi a vela que te acenderam, que a pipoca que te jogaram. A gente vai jogar a cura naquela magia. Isso. Não é? E não, senão, né, por que ele endureceu o coração do faraó para Moisés, para ele não aceitar, para mostrar para o povo que era ele, mostrar o poder dele, né? Então eu falei, ok, o que aconteceu? Me mudei aqui para Orlando, as mães, tinha uma mãe. E a ideia de mudar pra cá veio o quê? Através do seu esposo? Não, foi minha. Foi tua? Por quê? Porque meu esposo falou assim, sabe quando eu vou morar na Flórida? Nunca. Como você convenceu, então? Não, eu já aprendi uma coisa, Karina, que quando a gente fala nunca, o Espírito Santo faz assim, como é que é? Chama mais atenção ainda. Como é que é?
Então, o Espírito Santo, eu sinto que ele gosta dessa palavra nunca. Que ele quebra a pessoa quando a pessoa fala nunca, né? E aí teve a pandemia. E eu fiquei sem ver minha mãe, eu sou filha única. Você ainda com dores. Quanto tempo você foi passando com dores fortes? A dor foi melhorando. Foi melhorando com a dieta. Tá. Eu cheguei a 49 quilos. Eu fiquei muito magra, minha mãe apavorada. Falei, minha filha, você tem que comer, porque a minha dieta era tão restritiva que o meu café da manhã era frango com cenoura. Eu não encostava nem pão sem glúten. Eu não comia nada que tivesse nada de açúcar, nada. Eu emagreci muito. Mel, comia mel? Nada. Nem mel. Nem mel, nem fruta. Nem fruta, nada doce, não. Nem natural. E eu falei assim, não pode ser desse jeito, porque isso não é natural. Por isso que eu comecei a estudar. Falei, tem que ter um equilíbrio nisso. Sim. Eu não posso viver assim. Porque antes de ter o isolamento social por causa da pandemia, eu me isolei. Sim. Porque todo mundo, eu percebi que as pessoas ficam te julgando e vai piorando ainda mais. E era assim, para, isso é frescura. Come só esse pedacinho de pizza aqui. Parece que vai... Ou então, vamos encontrar na pizzaria. Eu falei, gente, não vai ter nada pra mim, só vou pedir água. Então eu comecei a me isolar. Então o pessoal falou assim, ai, que difícil esse isolamento social. Eu falei, nossa, eu já tô sabendo como é que faz isso. Mas te dá tristeza. Sim. Que nós somos seres relacionáveis, né? A gente precisa se relacionar, né? Com Deus e entre a gente, né? Sim. Então eu senti, começou a me atingir psicologicamente esse isolamento. Como o mundo provou que viver em isolamento não é legal. Todo mundo sofreu psicologicamente com essa separação, né? Enfim, a comida me alimentou. Eu vim para Orlando porque eu falei assim, olha só, agora o seu trabalho pode ser feito de qualquer lugar do mundo. O meu também. Eu sou escritora. Basta ter um Wi-Fi. Basta o computador, um Wi-Fi, tá tudo certo. Por que que a gente vai pagar essa fortuna aqui? Olha, eu comecei a ficar viciada no Zillow, né? Fiquei vendo o preço das casas nos Estados Unidos inteiro. Né? Falei, olha só. Falei, Flórida, a gente tá mais perto do Brasil. Aqui tem uma comunidade brasileira. Eu tô sentindo falta de encontrar. Eu fiz amizades, assim, pra vida em Los Angeles. Mas muito pouco, porque a comunidade brasileira lá não se compara ao tamanho da comunidade brasileira aqui. Né? E eu sentia falta disso. Então eu falei, não, lá vai ser mais fácil, o custo de vida vai ser melhor, acho que a gente vai ter mais qualidade de vida em Orlando. Ok. Convenci meu marido pelos preços. Falei aqui, ó, olha quanto que a gente gasta aqui em Los Angeles, olha quanto que a gente vai gastar em Orlando. Sim. Ele falou, tá bom. E realmente, qualquer coisa, a gente tá mais perto das nossas mães, pega um voo direto, porque na época que eu morei lá, nem tinha voo direto mais de Los Angeles. Então eu levava o caminho mais perto, eram 17 horas. Então eu voava até Miami ou até Houston e depois pegava um voo pro Brasil. Enfim, foi isso, motivou. Mas depois eu entendi por que eu vim para Orlando. Era Deus, já tinha um planinho, né? Já tinha um planinho. Então eu aceitei Jesus aqui. Foi foi na pregação de uma pastora. É claro que esse grupo de mulheres, de mães da minha escola, principalmente uma. Foi através da escola? Na escola, eu conheci essa mãe, fiz amizade com essa mãe, Juliana. Beijo, Juliana. E outras também, conheci a Dani, enfim, tem muitas mulheres maravilhosas que elas foram cuidando de mim, literalmente. Assim, iam orar, eu com dor. Olha, dá até vontade, me sinto até tonta só de lembrar disso. E aí, você não quer participar do nosso grupo? Nossa, fiquei tonta de verdade. Porque é muita emoção pra mim, lembrar dessas mulheres, sabe? Dá vontade de chorar. Tem, ó, aqui, ó, já até deixa, porque todo mundo chora aqui. Pois é. E aí elas foram cuidando de mim e falaram, você vai ter um Vida Conference. Então vamos lá. Falei, eu vou. E foi nesse dia que a pastora Érica Oliveira pregou e falou, e eu tava de bengala, Karina, não tava conseguindo andar. E eu tava com dor, eu falei, alguém aqui se rende, não sei, que aceita Jesus? Eu falei, não tem, eu não consigo mais dar conta. Não consigo.
E você sabia o que era se render a Jesus naquele momento? Não. Foi só assim, tipo... Cansei. Deu, né? Já fiz tudo que dava, agora... Já deu. Cuida de mim. É. E numa dessas mulheres que falam, eu tenho uma coisa maravilhosa pra você, teve uma pessoa que falou assim, vou fazer constelação familiar. Conheço a pessoa que faz constelação familiar. Que isso vai resolver. Uhum. Que isso é coisa dos seus ancestrais. Eu falei, concordo, porque tudo eu concordava. Uhum. E aí ela falou assim, olha, vai ter uma moça que vai fazer Theta Healing pra você durante a madrugada. Eu nem conhecia essa mulher. O que é isso, Theta? Theta Healing é tipo uma cura do corpo energético. Ah. Falei, tá tudo certo, aceito, amém, tá, beleza. E aí essa mulher falou assim, olha só, a fulana que trabalha com a gente fez o Theta Healing pra você e mandou essa mensagem aqui. E a moça, muito emocionada, eu recebi no WhatsApp a mensagem de áudio dela chorando, muito emocionada, falando, olha, fui fazer Theta Healing pra Dani e eu vi Jesus. E eu tô muito emocionada com o que eu vi. E ela falava isso chorando. E ela falou que daqui pra frente é ele que vai cuidar dela. Que ela é dele. Pra parar de fazer tudo. Que lindo. Ela é dele. Ele que vai cuidar dela. E aí essa mulher falava assim, muito especial esse casal, assim, muito do bem, sabe? E ela falava assim, foca na palavra vida. Ela foca na vida. Eu falei, claro, eu sou mãe. Tenho que focar na vida. Porque embora eu tenha caminhado no Vale da Sombra da Morte várias vezes, que eu pensei que eu não vou passar dessa, falei, claro que eu tenho que focar na vida. Não posso focar na morte. Mesmo, às vezes, sentindo que eu não ia ter mais forças. Ela, não, é vida. Foca na vida. Ela só falava isso, foca na vida. Depois que eu fui me tocar, que a igreja que eu frequentava se chamava Vida Church. Olha só. Quando eu comprei a pulseirinha da igreja e botei, aí eu fui endireitar. Aí eu vida, Lembrou. Lembrei. Aí ela fala assim, foca nisso, é aí nessa direção que você tem que ir. E foi dentro da Vida Church que eu aceitei Jesus. Uau. E aí eu falei, meu Deus, aí as coisas foram se encaixando. E quando eu aceitei Jesus, falei, qual é o meu próximo passo? Ler a Bíblia. Eu quero entender mais sobre quem é Jesus. Sim. Porque, Karina, quando eu era pequena, eu ouvia assim, Jesus morreu na cruz por você. Para me salvar. Você fala, para me salvar. Não, e nem pensava assim, eu falava assim, criança leva ao pé da letra as coisas. Eu pensava assim, poxa, tadinho de Jesus, por que ele fez isso? Por que ele sofreu tanto? Se ele era filho de Deus, ele tinha poder para sair dali. Por que ele... Eu até brinco, que eu imaginava assim, por que Jesus não fez assim, para tudo, eu consigo sair voando na frente de todo mundo. Por que ele não fez isso para mostrar? Né? E aí depois, eu falei, eu vou ler para entender. Que história é essa? Porque nunca fez sentido para mim. Eu só repetia aquilo que falavam para mim. Sim. Mas nunca bateu no meu coração e nem no meu entendimento. Falei, eu quero entender, eu sempre fui estudiosa. Quer dizer, mais ou menos, na escola não era não. Depois que eu fui estudar o que eu... mas assim, eu sempre quis entender. E aí eu falei, eu vou ler a Bíblia de capa a capa. Eu sei que não está em ordem cronológica, eu sei que tem maneiras de ler a Bíblia, mas eu vou ler de capa a capa. O que mais te confrontou quando você começou a ler a Bíblia e continuou? O que foi te chamando mais atenção sobre você, sobre Deus? Eu ficava assustadíssima, cara. Primeiro que no Velho Testamento, no Antigo Testamento, eu fui ficando um pouco assustada com aquele Deus. Falei, meu Deus, tu é muito poderoso, né? Nossa, ok, né? Deixa eu ver isso aqui. Aí, por exemplo, o trecho, né? Jacó sentiu uma dor no músculo profundo da coxa direita. Gente, se não foi Jacó, me perdoa, tá? Eu troco os nomes. Jacó. Me perdoa, tem Jacó. É Jacó. E eu tava, naquela hora que eu tava lendo aquilo, que é um músculo psoas, que é esse músculo profundo na coxa, né? Eu tava exatamente com aquela dor, Karina. Eu fiz assim, falei, tô contigo. Deixa eu ver como é o fim da história. Deixa eu ver isso aqui. O que acontece? Deixa eu ver, meu Deus do céu. E eu comecei a me identificar
com várias passagens ali. A Bíblia começou, eu li para entender quem era Deus, para entender quem era Jesus, e eu comecei a me entender. Eu comecei a ver quem eu era, quem eu achava que era e que não sou ninguém. Eu comecei a ver que o meu lugar é aqui. Deus é aqui, eu sou bem lá embaixo. Né? Foi que ego é esse que achava que eu era alguém na fila do pão. Então, quem sou eu para eu dou conta sozinha? Eu não dou conta sozinha. Eu não sou ninguém. E eu não entendia o através de mim. Como assim através de mim? Deus trabalha através de mim. Eu não entendi esse conceito também. E aí eu fui, então, várias passagens. Jó. Quando eu fui ler o livro de Jó, falei, meu Deus do céu. Você falou, meu Deus, minha dor é pequena ainda perto do que ele passa. Minha dor é pequena. E aí quando você chega no Novo Testamento e vê o que Jesus passou, você fala, essa dor não é nada. E aí eu vi que eu poderia jogar o meu peso para ele cuidar de mim. Eu vi que ele, porque ele sofreu dores muito maiores que as minhas, ele entende, ele passou por tudo de ruim que a gente poderia passar, ele passou por vontade própria, por amor a gente, né? E outra, né, como mãe, né, Deus entregou o próprio filho, então eu fui vendo que tinha várias camadas, e aí quando eu terminei a Bíblia, eu falei assim, eu vou terminar a Bíblia, vou entender isso, tá entendido. Não. Descobri que é um estudo para a vida inteira, para a vida toda. Cada vez que a gente abre, aprende outra coisa, e passagens que a gente já leu e vem de outra forma. Porque é realmente um livro vivo. Então hoje o que eu falo, por ser escritora, por trabalhar com livros e por amar os livros, e eu sempre, de vez em quando, eu falo, né, nas minhas redes sociais, se eu tivesse que indicar um livro, lê a Bíblia, mas até para quem é ateu. Se você, até quem é jornalista, você quer entender o que está acontecendo no mundo, política, economia, você quer entender, lê a Bíblia. Porque você vai ver que a coisa começou muito lá atrás. Então, assim, se você quer ver o mundo que a Bíblia vai ajustando o teu olhar, né? Jesus vai colocando o teu coração no lugar certo. E é um trabalho diário, não é de um dia para o outro, não é sobre chegar lá, é sobre o processo diário, a tua rotina, o teu desenvolvimento do teu relacionamento com Deus. Sim. E que Ele vai te revelando coisas, e que às vezes são surpresas incríveis, às vezes são doloridas, porque a correção dói, e tudo bem, né? E quando você entende isso, você sai do lugar de vítima, assume o lugar de filha amada que está sendo corrigida por amor. E essa experiência é maravilhosa. Então, antes eu achava que obedecer era uma coisa menor. Hoje é só isso que eu quero para minha vida. Eu não dou um passo. Eu falo, Deus, se tu não estiver comigo, eu nem saio daqui. Porque eu sei que não vai dar certo. Ou então, vai dar certo aos olhos do mundo. Sim. Mas eu sei o que vai acontecer aqui dentro. Eu não quero esse tipo de coisa. Não me interessa viver esse sucesso que o mundo prega que é sucesso. Sucesso para mim é acordar sem dor. Sucesso para mim é dar um passo sabendo que Jesus está do meu lado. Porque a alegria que a gente sente por Ele, né, que vem dele, nada no mundo, nada se compara. E é por isso que as pessoas que não aceitaram Jesus acham a gente chato. Porque a gente quer compartilhar essa alegria. Fala, tem uma alegria que vai além disso. Você começou a compartilhar na sua casa primeiro? Como que foi? A sua casa foi transformada, sua filha, seu marido, como que elas receberam esse encontro teu com Jesus? Que foi... O meu marido é católico, né? Ele não vai à igreja,
mas ele é amigo de todo mundo da igreja e me apoia. Entendeu? Não sofro preconceito por parte dele. Sim. A minha filha falou aquela palavra mágica que o Espírito Santo gosta muito. Eu nunca vou à igreja com você. Agora, quando eu não consigo ir, ela arranja a carona e vai. Ah, é? Participa do grupo da igreja. Foi pro Passion Camp. Uau! É do grupo de jovens da igreja. Olha que bom! Trabalha como voluntária. Sabe, sempre que dá até oportunidade, chamam ela, ela tá dentro. E como ela começou aí, já que ela falou que nunca ia? Porque isso é algo que muitas mães às vezes estão ouvindo aqui e às vezes tem uma filha, um filho que falam isso, né? Fala isso. Olha como é que é Deus. Minha filha sofreu um bullying terrível na escola, no Middle School aqui. E aí ela se viu totalmente... Minha filha é filha única. Ela se viu totalmente sozinha, sem amigos. Porque na escola falaram, quem falar com a Valentina também vai ser isolada. Assim. Nossa. Ela sofreu esse tipo de coisa. Mandaram ela almoçar no banheiro, porque ela não tinha direito mais de ficar no refeitório. Ela faltou uma semana à escola e quando ela voltou, falaram que ela falou uma coisa que ela não tinha falado. Que absurdo. Mas eu falei para ela assim, filha, às vezes a gente faz coisas, de repente você participou de uma fofoca que não foi essa. De repente você participou. E às vezes a gente, e a vida meio que acontece assim. Talvez dessa você não participou, tenha sido uma injustiça, mas você alimentou outras coisas no passado, pode ter acontecido isso. Então você está pagando o pato, não por essa que você foi acusado. É verdade. A gente tem que enxergar as consequências, as consequências das escolhas que a gente fez no passado também. E aceitar. Né? Então, ela saiu da escola, voltou para a escola que ela estudava na Califórnia, então ela faz online, mas é ao vivo com os professores e tal. E ela se viu ali muito triste, sem uma amiga aqui. O que aconteceu? Uma pessoa da igreja falou, por que você não aceita o grupo de jovens na tua casa para o encontro de jovens? Falei, eu vou fazer isso, vou abrir a minha casa. E aí, Karina, tipo, 2 meses depois, eu olhei a minha casa, tinha uns 30 adolescentes na minha casa. E minha filha sendo recebida por eles, de braços abertos. Entendeu? E aí ela começou a participar, começou a ir à igreja, e de uma hora para outra... E quem ministrava para o grupo de jovens? Tem os jovens, próprios jovens. Da igreja mesmo. Da igreja mesmo, que eles Então, 2 meses depois, a minha filha teve mais amigos do que ela tinha na época que estava na escola. Olha. E eu vi a vida da minha filha ser transformada por causa desse grupo da igreja. Que linda. Coisa mais linda. E ela vai. E eu falo... Se envolveu. E ela fala assim, mãe, eu ainda não me sinto preparada para ser batizada. Eu falei, filha, isso é um assunto seu com Jesus. Quando você se sentir preparada, vai. Não sofra pressão de ninguém. Vai, mas pede para ele, conversa com ele. Ela faz discipulado. Então, assim, falei, Deus, é tua. Nossa, que lindo. E o meu marido, falei, marido, às vezes eu quero que tu vá na igreja comigo. Pode hoje? Vai ter um assunto ainda sobre casamento. Ele não foi ainda? Aí ele foi, gostou. Ele foi. Que bom. Então, assim, eu não forço nada. Mas ele está vendo, né, os frutos ali também. Ele está vendo. E a gente não leva ninguém para a igreja. É o Espírito Santo que faz. Né? Também não deixei, assim, meus amigos do passado continuam meus amigos. Eu não fico empurrando nada para ninguém. Mas se alguém lhe pergunta algo, você tem. Eu aponto. Né? O meu dever é apontar. Né? Então, que as pessoas, hoje eu entendo através de mim. É isso. Que as pessoas vejam através de mim a transformação que Jesus está fazendo na minha vida todo santo dia. E não sou eu que vou ficar assim, aceita.
porque eu não tenho essa força, eu não tenho essa competência, eu não tenho. Eu só o que vejo que Jesus pede pra gente é para apontar para ele. Ele que cuida. Ele é que faz todo o trabalho, né? O que mudou na tua forma de agir, assim, no seu dia a dia? Você se tornou ou mais tranquila, ou mais motivada, ou mais em paz? Quais foram as consequências, vamos dizer, do teu relacionamento com Jesus? Eu fico mais tranquila, porque eu não tô sozinha mais. Antes eu me sentia sozinha, sobrecarregada. Então... porque por mais que você tivesse pessoas, tem o esposo, tem filho, ou tem pessoas mais de longe, essa solidão se dá porque a gente sabe que ninguém nos compreende como o próprio Deus compreende, né? Por mais que existem pessoas que convivem com você, a solidão da falta de Jesus é pela incompreensão daquilo que você verdadeiramente sente, né? Ainda mais no momento de dor física. Porque ninguém tem como sentir a nossa dor. Exato. Mas ele entende. Ele é o único que entende exatamente o que a gente está sentindo. Então, o fato de eu não me sentir sozinha, não importa. Se eu passo por um momento muito bom, graças a ele, eu sinto a presença dele. E se eu passo por um momento muito ruim, ele está comigo, eu sei que ele está comigo, eu sei que isso vai passar. E é diferente. A gente olha o mundo com outros olhos. Tem duas passagens na minha vida que eu enxerguei um mundo diferente. Primeiro foi quando eu me tornei mãe. Fez eu olhar o mundo de outra maneira. E quando eu aceitei Jesus, eu falei, oi, é isso? Porque, Karina, assim, a nossa mente, ela faz a gente ouvir muito o inimigo. E eu ouvi claramente proposta do inimigo. Do tipo, eu consigo te tirar dessa dor agora. Eu vou te dar riquezas que você jamais imaginou em ter. E a fama muito maior do que você já tem. Eu ouvi isso. Eu tiro agora. Quando eu ouvi, Karina, isso. Você ouviu eu como? Ouvi. Como? Ouviu na sua mente ou através de alguém? Um som estéreo dentro da minha cabeça. É sério? Você estava fazendo o quê? Você estava deitada? Eu estava dormindo. Eu fui acordada. Meu Deus. Eu estava com muita dor. Eu estava toda encolhida. E foi num dos dias que eu falei, eu não vou passar dessa noite. Você pensou em tirar a sua vida? Não. Em algum momento? Mas eu pensei em desistir. Assim, tipo, me leva logo. Sabe? Que não tô aguentando. E aí, na minha cabeça, eu tava com uma dor assim, nível 10. Nenhum remédio dava conta. E aí eu ouvi na minha cabeça assim, acordei, tipo, ei, assim. Acordei. E eu tinha consciência. Eu tinha consciência que não era. Eu tinha certeza que não era Deus, que não era. Porque a voz era muito feia. Quando eu ouvi essa voz, e eu acordei, eu fiz assim. Falei, eu não vou nem abrir o olho, porque eu não quero ter correr o risco de ver. Eu não quero ver. Tá doendo, né? Eu vou tirar a tua dor agora. Se ajoelha perante mim. E eu vou tirar a dor agora e eu vou te oferecer um mundo. Tudo que você quiser, tudo que você jamais imaginou. E era uma voz... Porque às vezes, quando a gente escuta Deus falando com a gente tem aquela dúvida, né? Será que é o meu pensamento? Será que sou eu querendo ouvir isso? Ali eu não tive dúvida. E aí eu pensava assim, eu comecei a falar, eu dormi, meu marido dormindo do lado, e eu comecei a falar assim, ó, falava assim, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus, e eu escolho Jesus o tempo inteiro, eu escolho Deus todos os dias, sai daqui, porque eu já tenho dom. Você já tinha se convertido, então? Sabe que eu não lembro? Eu tava começando a frequentar o Vida Coffee, eu acho que eu ainda não tinha me convertido. Não tinha me convertido ainda. Não tinha aceitado Jesus. Eu falava, eu sou de Deus, eu sou de Jesus. E falava assim, então vai doer mais. Eu falei, eu vou. E eu falei assim... Falou ainda assim, vai doer mais? Aí eu falei assim,
vai fazer o que comigo? Vai me matar? Se me matar, mais perto de Jesus eu vou ficar. Porque é para ele que eu vou. Aí a voz sumiu. Mas, Nossa. Karina, eu fiquei com medo. Eu tremi inteira. Eu não fiquei com o olho fechado assim, não. Fiquei assim, ó. Eu já estava encolhida da dor. Eu apertei o olho assim, tipo, não quero. Aí eu comecei a rezar Pai Nosso. Falei, Jesus, fica comigo, Deus, fica comigo, Deus. Não sei o quê. Eu comecei a pedir para Jesus me abandone, Deus. Porque eu sempre busquei muito Deus. Mas eu não tinha lido a Bíblia, não sabia de nada. Meu Deus. No dia quando eu decidi que eu ia ser batizada, os pastores foram na minha casa orar por mim. No dia do meu batizado, porque cristiano, embora não frequente a igreja, não aceitou Jesus dessa forma, né? Ele fala que ele tem Jesus com ele. E tudo bem, porque eu vejo esse homem realmente se relacionando com Deus de uma maneira muito linda. Ele falou, eu vou à igreja ver o seu batismo. Eu vou. E ele foi lá na frente, tudo, o pastor chamou, ele foi lá bonitinho me apoiar. Mas no dia, ele caiu da escada, bateu com a cabeça, num negócio, quase desmaiou. Meu Deus. No dia que eu ia ser batizada. Inimigo, né? Era o dia do batismo, foi um dia, tipo assim... De guerra no mundo espiritual. Guerra. Guerra espiritual, tudo para impedir, para eu não ir. Sabe? E eu falava assim, meu Deus, que chega logo a essa hora que eu quero entrar nessa água. Me ajuda. E eu já tinha consciência do que estava acontecendo, entendeu? Meu Deus. E deu tudo certo. E logo depois do batismo, você sentiu algo diferente? Você sentiu mais leve? Sentiu uma pressão? Não. Ou sentiu... Eu senti que a guerra espiritual continuava. Eu não sentia assim. Tem gente que sente e fala... Ai, que foi? Eu não senti isso. O meu discipulado não foi leve. Nada foi leve. Tinha uma batalha espiritual muito grande. E eu acho que é uma batalha que o cristão enfrenta. Claro. Né? Só que agora eu tô com uniforme, né? Então... Tô com a sua armadura aí, tem uma patente maior. Eu tô com a minha armadura, eu tô com quem? Eu tô, né? Eu tenho um escudo que... Sim. Né? Mas eu tenho que ter essa consciência. Sim. Né? Então, tudo que eu... É o ego, né? O ego, ele... Né? O inimigo tenta manter a gente ocupado. Sim. Né? Distraído. Tenta inflar o nosso ego. Vim com propostas, vim com... Né? O tempo inteiro. Então, assim, quando... Eu já tinha... A fibromialgia já me fez não querer ficar em frente às câmeras, porque já começou a me incomodar. Depois que eu aceitei Jesus, menos ainda. Então eu procuro servir sempre por trás, sempre onde eu não esteja num lugar de destaque, porque você sabe como é que é esse meio, você sabe como que o ego funciona. Né? Então, assim, é muito fácil colocarem a gente num lugar de destaque. Sim, de idolatria, de começar a de idolatria. Então, eu procuro sempre ficar por trás das câmeras, para não aparecer. Quando você me convidou, eu falei, claro, porque é Karina, e claro, porque é um assunto que... relevante para o mundo espiritual, para aquilo que você vive, né? E é uma questão de obediência. Eu sou assim, eu acordo... ou para obedecer. É uma questão de obediência. Então, se eu não fizesse, se eu não aceitasse o teu convite, eu estaria desobedecendo. Então, mas eu digo não para muitos convites. Muitos. Mas eu me vejo ainda tendo que me relacionar com o mundo secular. Né? Então, hoje, como que é a tua relação ainda com o mundo secular, com o mundo artístico? Através do seu trabalho, através só das amizades, como que ainda? Eu trabalho ainda, eu sou roteirista, né? Eu tenho contratos ainda que eu tenho que cumprir. Escrever filmes e tudo mais. Mas, Karina, se antes eu já era assim, de me preocupar com a mensagem que a gente passa, né? Porque eu sei que você passar uma mensagem, que o que você escreve, que o que você coloca no mundo pode impactar a vida das pessoas. Então, eu sempre tive esse compromisso
de impactar de uma maneira positiva. Uhum. Tanto assim que no meu trabalho como atriz, eu tenho um arrependimento de ter saído na revista VIP. Só um. Nossa, que benção, porque se eu falar dos meus, olha, dá para fazer um rolo aqui, ó. Eu tive, porque, Karina, você sempre foi essa coisa do símbolo sexual, Nossa. né? Eu não, eu era comédia. Você já era do humor. Era então. do comédia, né? Do humor. Então, mas mesmo assim, eu quando fiz a Efigênia, na época quando me apresentaram o figurino, era sainha e topzinho, top. tipo sutiã, assim. Era sainha curta? Não era uma sainha longa. Não, eu não deixei. Mas a proposta era essa, sainha curta, bustiazinho, barriga de fora. Uhum. Eu falei, não, já tem muita gostosa no programa, pra quê? Mais uma? Eu brincava, né? Era o do Zorra Total, Zorra Total, né? Esse, né? É. Falei, não, a Efigênia vai ter macacão. E eu briguei. Eu falei, e o figurinista na época, o Reinaldo maravilhoso, fez uma coisa meio circense. Eu usava um macacão. Embora fosse justo e tudo mais, né? Mas eu procurava tampar um pouco mais, né? Eu sempre me incomodei muito com essa coisa, sabe? Sabe qual foi o arrependimento da VIP quando eu percebi que eu tinha feito a coisa errada? Quando eu entrei, meu primeiro marido era dono de churrascaria. Eu sempre levei as coisas muito na brincadeira. Quando saiu a minha revista e eu entrei na churrascaria, eu falei para ele, tá vendo essa picanha passando aqui nesse rodízio? Tô me sentindo igual. Porque eu detestei o olhar dos homens em cima de mim. Eu me senti realmente um pedaço de carne. Olha. Eu senti um arrepio, assim, porque o olhar para mim tinha mudado. E eu não gostei. Eu me senti muito incomodada com isso. Tanto que na época, logo depois me chamaram para sair na Playboy, eu recusei. Eu falei, se eu não suportei isso e que eu não tava nem nua, imagina depois. Eu tava de roupa, imagina se eu tirar a roupa. Como é que eu vou ficar? Então eu sempre tive muito isso, sabe? Então eu não andava de maneira... Os meus personagens, eu podia ter feito personagens sensuais e fiz, mas eu, na minha vida, eu sempre fui muito largadinha. Muito pelo conforto. Minha mãe falava assim, para de usar essas roupas com negócio aqui no pescoço. Minha mãe até falava, vai ser uma freira, sabe? Para! Então eu não senti uma mudança muito grande em relação à vestimenta. Sim, porque você já era mais discreta. Porque eu já era... Às vezes tinha os figurinos me deixavam mais exposta, mas na minha vida pessoal, eu não era muito de querer mostrar, de se sentir bem mostrando. Não, eu tinha uma questão que eu pensava assim, se eu tô com tomara que caia, tem que ser longo. Se eu tô com um vestido mais curto, aqui tem que ser fechado. Eu sempre tive essa... E seu primeiro marido não... Ele achava lindo, ele achou lindo eu ter saído na revista, achou maravilhoso. Porque eu estava repensando até minha vida, acho que até falei aqui com uma outra pessoa, porque eu lembro que eu fui mudando a minha vestimenta para ficar mais sensual por conta de um relacionamento. Que ele gostava de ver pornografia e eu queria me parecer com as mulheres dos filmes. Olha aí. Olha, porque eu voltei lá atrás, eu falei, não, minha mãe não foi exemplo, minha mãe sempre andou de rendinha, de babadinha, essas manguinhas de princesa, e até hoje ela é assim. Eu nunca tive esse exemplo. Falei, quando que eu comecei? Foi porque foi o mundo que foi? Falei, não foi bem isso, não. Eu fiz por amor a alguém. Olha que Você queria agradar o outro. Uma pessoa específica e me tornei assim. E daí ele achava legal as pessoas tendo esse olhar de uau, aquela é a mulher dele, olha que gostosona. A mulher troféu. E assim eu fui me torcendo a minha visão sobre a minha própria pessoa, sobre quem eu era, sobre como eu devia me portar. Olha que coisa. E quantas mulheres não passam por isso? Quantas? Né? Muitas. E tem o contrário também, né? Tem um homem que fala, mulher minha não sai com essa roupa. Aí tem uns que colocam pra baixo, que não querem a mulher troféu, querem tampar. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque com quem a gente ouve? Né? O inimigo usa as pessoas. Usa.
né? Usa tudo. Então, e você vê, você mesmo, né, na época, tendo alguém que gostava, você mesmo já tinha essa... Em Já você, você estava bem firmada naquilo, naquela convicção, né? É. De como você se sentia bem, tudo. Você não foi, né, seduzida ali, nem... Não, mas sofreu a pressão do meio. É. Porque a gente tinha que estar magra, a gente tinha que estar sensual. Uhum. Pro meio. É. Né? Então, assim, seria legal você sair na revista VIP para quebrar um pouco essa sua imagem de comediante. Para você ser vista mais como um mulherão, com uma coisa, para abrir o leque, para você fazer outros tipos de personagem. Para ter mais oportunidades. Para ter mais oportunidades de trabalho, para te chamarem mais. E isso se torna, você fala, é assim o jogo? A serpente do Éden tá lá. Então vai estar tentando. Então é assim que eu tenho que me comportar? Então mas tinha uma coisa dentro de mim. Então, por exemplo, bebida. Uhum. Eu sempre gostei de vinho. Uhum. Eu até participava de uma confraria feminina de vinho. Porque eu gosto de vinho. Mas eu parei de beber por causa da fibromialgia. Uhum. Porque não fazia bem para o meu intestino. Eu sentia dor, me sentia mal. Uhum. Então, assim, não posso nem dizer, me converti, parei de beber, mudei minha vestimenta. Mas Deus foi fazendo tudo de outras formas, você vê? Foi me cercando. Foi me incomodando, né? Foi me incomodando. Então, assim, externamente, eu não mudei. Então, por isso, talvez não confrontou tanto as pessoas que já conviviam com você também, não, eu sofri preconceito. Ainda sofro. Ainda escuto piadinha. Verdade. Mas eu não ligo, não. Porque tá lá escrito também, né? Quanto mais a gente sofre por causa dele, nossa, mais luz a gente ganha, né? Mais a gente é abençoada, porque tudo bem, eu aceito. Se é por ele, eu não vou sofrer preconceito eu não vou ficar à vontade sofrendo preconceito por coisas que eu não fiz, por coisas que... Isso não, por outras pessoas. Agora, por ele, eu não me incomodo nem um pouco. Né? Imagina o que ele fez pela gente. A gente sofreu um preconceitozinho por causa dele? Sim. Coisa boba. Isso passa batido. Isso passa batido, entendeu? E de trabalho não aconteceu? De diminuir a quantidade de trabalho por conta disso? Você foi adaptando alguma coisa? Que tipo de roteiro hoje, assim, que você escreve, que você é chamada para fazer? Então, como eu sempre pensei na mensagem, né? Hoje, que eu tenho esse maior relacionamento com Deus e que cresce a cada dia, o meu sonho, Karine, é escrever filmes de fé, sabe? O meu sonho, uma coisa que eu tô querendo, vai que alguém escute isso agora. O que eu quero fazer aqui em Orlando? Vai ter o Festival de Cinema agora, Festival de Cinema Brasileiro, agora. Que a Meire Fernandes está trazendo para cá, que é um festival Labrif, que já tem em Los Angeles há 18 anos, e que eu ia lá. E eu fui escolhida para fazer parte do júri aqui. Então, para as categorias e tal, para ganhar prêmio, eu sou uma delas. O que eu quero? O que eu quero, né? Um sonho que eu tenho, né? É que esse festival cresça aqui e para que a gente junte autores, né, roteiristas, que a gente junte talentos como você, que a gente produza filmes de fé, que a gente escreva conteúdos de fé, porque o mundo está precisando. A gente está precisando de esperança, Karina, né? O mundo todo está passando por um momento esperado, mas um momento muito difícil. Então, quando a sociedade está muito para baixo, a gente tem que dar uma levantada, né? A gente tem que mostrar que há esperança. E como fazer isso? E como fazer isso sem tentar empurrar a goela abaixo a palavra de Deus, através das histórias, através dos testemunhos. Sim. Porque eu não me vejo pregando. Eu não me vejo, sabe? Eu não posso falar nunca. Porque, né? Viu? Eu não falo nunca, eu respeito. Tá lá assim, ó. Então, tipo, como é que é, Daniele? Tô de olho em você. Fala aí, ó. Tô ouvindo aí a tua conversa, hein? Então, tô vendo vocês duas irmãs aí conversando, hein? Cuidado aí com o que você vai falar. Mas eu adoraria que tivesse
investimento em filmes de fé. Sabe? Então eu sou boa querendo fazer pontes e juntar pessoas. Pois é, e empresas, né? Às vezes investindo em tanta coisa que não vai edificar em nada a vida dos outros e não entendem, porque acha esse mercado difícil, né? Ah, é um mercado difícil, porque não sei o quê. Mas olha, eu falo por experiência própria, de empresários que eu sei que investiram e que depois tiveram frutos tão lindos na própria vida, na vida da família. Olha, porque Deus não se limita só àquele investimento que a pessoa deu financeiro, não sei se vai dar resultado. É algo muito além, porque é para um propósito muito maior. Então, porque você faz uma coisa para o bem, não tem como dar errado, entendeu? Não tem como. Deus parece que coloca uma proteção, né? Então, é isso, assim, esse é o meu sonho hoje, né? Então, por exemplo, eu vou dar um workshop para pessoas que querem escrever livro e não sabem como. Por quê, Karina? Qual é a minha intenção? É que pessoas têm testemunhos que precisam ser contados. Sim. E eu acho que a tua história, a tua experiência é o teu legado. Mais do que, por exemplo, faz de conta, você tem uma empresa muito bem sucedida e aí você fez aquela carreira enorme e você deixou um legado para os seus filhos. Eu acho que o legado maior é a tua experiência, é a história que você vai contar para as próximas gerações. Né? Moisés foi o primeiro autor por ordem divina. Né? Ele fala, registra, Deus manda ele registrar os acontecimentos para ficar para a gente. Né? Então, assim... O maior legado que ele deixou foi aquilo que ele registrou ali. Foi aquilo que ele registrou. Porque senão teria se perdido esses milagres, a gente jamais teria conhecimento sobre eles. E hoje a gente não estaria aqui aceitando Jesus. Não é? Então, assim, eu falo, gente, escreva suas memórias. Minha mãe começou a escrever as memórias dela desde criança. E eu quero continuar essa história dela. E se Deus quiser, minha filha vai continuar. Porque eu não sei quem foi a história da minha avó paterna, por exemplo, eu não sei nada sobre ela. Exato. A gente, eu sei que ela morreu jovem. Tem, às vezes, uma foto, uma coisa. Meu pai, tadinho, meu pai perdeu a mãe quando ele tinha 12 anos. Eu não sei nada dela. Da minha bisavó, pai, não sei nada dela. Então, assim, como eu gostaria de saber, né? E ainda mais, a gente que aceitou Jesus, meio que a gente quebra uma maldição geracional, né? Então, que meus próximos, que a minha família futura, né? Que os meus descendentes, né? Que eles recebam esse Jesus que eu aceitei. Sim. E que recebam, né? Porque ele diz que as próximas gerações serão abençoadas, certo? Sim. Então, que eu quero... aqui que a minha tataravó escreveu. Olha como a experiência que ela teve com Jesus. Sim. Olha, então eu quero ensinar também essas pessoas a como usar a técnica de prender para contar uma boa história, mas que seja a história delas, entendeu? Ajudar essas pessoas a criarem legados e impactar as próximas gerações. Amém. Ai, que lindo. E o workshop vai ser físico, presencial? Online? Mas eu acho que eu vou fazer um físico também para o pessoal daqui. Podia fazer, né? Que é tão bom, né? Eu vou querer fazer. E depois o meu objetivo também é fazer para filme. Porque eu quero motivar, né? Motivar, assim, pessoas que não têm experiência se tornarem escritoras e depois, quem sabe, roteiristas. Para criar cada vez mais conteúdos de fé. Sim. É esse o meu sonho, né? E a gente sabe que produzir audiovisual é muito difícil. Então, que a gente atraia pessoas que também estejam interessadas em compartilhar esse tipo de mensagem para investir, né? E tem muita gente do meio que é cristão e não pode nem ficar falando por aí, né? Pois é. Porque às vezes não pode nem... Eu tô falando isso aqui agora, eu corro um risco seríssimo de perder um monte de trabalho. Mas eu não tô nem aí. Porque, né, tudo aquilo que Deus entrega para nós, ele é aquilo que fala que é o trabalho e a prosperidade que não causa dores, né? Exato. Que não causa confusão, que não vai trazer... Eu tenho uns projetos, eu tenho uns contratos que eu já assinei faz tempo,
de trabalho, né, para cinema e tudo, e que quando eu vejo que não está indo O que que para você faz? frente, Você desiste? Você pede para Não. sair? Você faz o quê? Eu Quando vai contra, às vezes, os teus valores. eu entrego para Deus e Deus me tira. De repente, Porque você fala, vou precisar tirar, precisa mudar. Antes, quando um trabalho não ia para frente, eu ficava triste. Agora, eu não fico triste. Assim, quando vai para frente, eu sei porque Deus Quis que fosse. quis que fosse por algum motivo. Às vezes eu nem entendo. Falei, pô, tem certeza, Deus? Às vezes eu converso com Deus assim, falo, é isso mesmo, Deus? Tô achando tão esquisito. Tô achando esquisito, porque, né? Mas tu que sabe. E às vezes ele deixa ir um pouco por algum motivo e para mais pra frente. Exato. Tem momentos de parar. Porque ele... E agora, quando eu vejo que tem projeto que vai emperrando, que não vai pra frente, eu não me incomodo nem um pouco. É bem assim. Não me incomodo nem um pouco. Eu falo, ok. Não é que com quem eu estou trabalhando não mereça, não é isso. Às vezes eu não sou a pessoa certa para estar naquele projeto. E eu realmente, tudo eu entrego minhas dores nas mãos de Deus, eu entrego os bons resultados, para a honra e para a glória dele. Tudo é para ele. Né? O peso que eu não consigo e a leveza que eu consigo, eu agradeço. Então, tudo é para ele mesmo. Tudo. A dificuldade que eu passo. Então, assim, se eu passo alguma dificuldade, então, não é mais o porquê que eu estou passando essa dificuldade, é pra que eu estou passando essa dificuldade. Como que eu vou passar, né? Me dá aí a instrução da minha parte, né? É pra quê? O que eu preciso aprender com isso? O que tu quer ensinar? Qual é a poda? Qual é a correção? Quais são os móveis que tu tá mudando de lugar? Sim. O que eu preciso enxergar que eu ainda não tenho, não estou conseguindo? Então, é ficar em paz. Então, tem alguns projetos que vão com a beleza, outros não vão, e tudo eu falo, ok, Deus, eu aceito. Eu aceito o não. Eu aceito o silêncio, eu aceito o ainda não. Então, e aquele sim que eu não quero, que eu sou obrigada a dar. Esse sim. Também tem isso. Não quero você aqui, eu quero você aqui. Mas aqui eu não quero, mas vai. Hoje, com os teus olhos abertos, né, olhando como está o meio artístico, por questão não só o meio da TV, eu digo, mas até as redes sociais, que se tornou uma pequena televisão, né, pra gente, onde todo mundo tá ali se expondo, se envaidecendo ou dando maus exemplos e tal. Aonde você percebe que Satanás mais mexe, né? Onde as pessoas vão sendo mais iludidas através desse... Em qual meio? Porque qualquer coisa que leve para inflar o seu ego, né? Na verdade. Mas eu acho que as redes sociais hoje em dia têm um poder muito grande em relação a isso, a te colocar... Porque você já viu a quantidade de influencers que tem depressão? Eu vejo muita influência. Agora que se tem depressão, já... Como que você sabe? É que às vezes ela vem falar. Ela vem e fala. Por quê? Porque tem uma satisfação que ela nunca vai encontrar. Porque ela vai se comparar com o outro sempre, porque tem os números, porque tem o número de seguidor, porque tem a quantidade de curtidas, porque tem o engajamento, porque o algoritmo tá falando isso, que você tem que fazer isso. Então você vai se sujeitando a fazer as coisas que não seria o teu jeito de fazer, nem o teu jeito de falar, nem o que Deus quer para conquistar o sucesso que o mundo diz que é sucesso. O que o mundo fala pra gente? Que a gente tem que ser rico, que a gente tem que ser casado, que a gente tem que ter 2 filhos, de preferência um menino e uma menina, que a gente tem que ter o carro tal, a bolsa tal, e viajar o mundo, de preferência ostentando bastante, postando isso nas redes sociais, que é para mostrar que você está bem, feliz, não é? E na verdade, isso é pura ilusão. Não faz o menor sentido isso. Né? Eu falo assim, quando eu tô triste, eu falo, Jesus, me dá aquela tua alegria que só tu pode fazer. Porque, Karina, eu já tive em momentos de dor na cama que se falasse assim pra mim, você acabou de ganhar na loteria. Você não ia nem ligar.
olha, tem um jatinho te esperando para te levar para as Maldivas agora. Eu ia falar assim, nada disso vai tirar a dor que eu tô sentindo. Nada disso vai mudar a situação que eu tô nesse momento. Eu não consigo levantar da cama. Então, que sucesso é esse? Ah, você vai ganhar o prêmio tal. Daniele, toma aqui, ó, o Oscar para você. Não vai mudar em nada a minha vida por causa disso. Que valores são esses, entendeu? Quando a pessoa está que a riqueza, o sucesso, a fama, tudo isso que o mundo prega para fazer você acreditar que você depende disso para ser feliz, não te acrescenta 1 segundo de vida. Pelo contrário, no fundo ele vai te roubando aquilo que te daria vida. Exatamente. Então eu falo, que nem no dia lá que eu fiquei essa semana fazendo o exame, lendo a Bíblia, eu estava com o coração pesado, eu comecei a sentir uma leveza, uma alegria, do nada. A gente sabe que não é do nada. E não aconteceu nada de diferente no dia, e não tomei remédio para ficar alegre, e nada. Eu pedi alegria para Jesus. E ao mesmo tempo, Dani, é tão importante, porque da mesma forma que você só de ler, estar em contato ali com a palavra, aquilo foi te trazendo leveza e alegria, a gente estando em contato com essas coisas, esses conteúdos que são mais mundanos, a gente sem perceber também vai voltando a ter apertos, vai tendo essa sensação de falta de vontade de viver, e sem perceber que na realidade tudo isso, essa comparação, porque faz com que a gente saia correndo atrás daquilo que a gente nem precisaria, mas a gente começa a querer ter porque está vendo o outro ter. Então você acha que não, se eu não tiver aquela mente que quer prosperar, eu estou errada, eu sou vivendo no ostracismo, eu estou deixando a desejar, imagina, e muitas pessoas vivem nessa coisa, consumindo conteúdos, né? Eu não quero jogar, né, falar que todo coaching é ruim, mas existe muito essa teoria coach, eu digo, da pessoa ser alimentada tendo injeções de você precisa prosperar, você precisa mais, você precisa ter um jato, você tem um jato, agora é um avião, e vamos, e aquilo vai te dando tanta ansiedade, te consumindo numa ansiedade, e ao mesmo tempo, como o espiritual, aquilo que Deus quer para nós não é aquilo, a ansiedade começa a ser confrontada com aquele sentimento de frustração. São pessoas ansiosas e frustradas ao mesmo tempo. Não é que elas estão ansiosas, estão animadas e tão alegres, não, elas vão se sentindo frustradas, porque elas vão vendo, não, mas eu mirei naquele jato, a pessoa já tem um jato. Não, como assim? Estou fazendo tudo errado, isso aqui se culpa. E na verdade você nem precisa daquele jato para nada. Exato. É uma loucura. Exato. Né? Então esse consumismo da internet tem adoecido muita gente. Muita gente. Então, e não são só os adolescentes não, tá? Não, muito adulto, muito adulto, porque a pessoa nunca vai estar, não vai ter uma coisa, eu quero esse copo. Quando você conseguir esse copo, você vai ficar assim, já tem esse copo. Não, daí aparece a outra com uma taça num vídeo, você fala, eu quero, nunca vai ter fim, nunca vai ter fim. Sempre vai ter alguém que vai estar na sua frente. E não é sobre isso, não é estar na frente de ninguém, é estar junto. E esse estar na frente, não adianta estar na frente, se o teu lugar é outro, Deus quer outra coisa para você. E o que é estar na frente? O que é estar na frente? Já começa por aí. À frente dentro dos padrões do né? mundo, daquele que você acha que é. Não. É muito difícil, muito grave. E a gente vai ajustando o nosso olhar, né? Eu passo por isso, porque eu tenho que estar na internet, eu não vejo mais tanto conteúdo, ao mesmo tempo vejo alguns enquanto eu vou postar, dou uma olhada rápida, ver o que está acontecendo assim no mundo, mas quando eu me pego assim, desejando uma coisa, me comparando, olha, eu falo, fico um tempo, falo, deixa eu parar tudo, deixa eu focar, senão eu não consigo nem me alimentar da paz que Deus já está me dando. Exato. Para construir meus próprios conteúdos, que devem vir inspirados por Ele. Sim. Né? E daí, muita gente fala, mas o que dá certo, Karina? Mas como ter tanto engajamento? Mas o que dá certo? Eu falo, o que dá certo é se ajoelhar e pedir para Deus o que Ele quer para você. Daí vai dar certo.
Se você está desconectada, né, você não vai ter a inspiração que vem dele. Aí você vai agir pelo que está dando certo. É carrossel, então tem que fazer carrossel. É rios de até 1 minuto, então você tinha um dia que você ia poder ficar lá falando horas com a pessoa. Não, tem que pôr em 1 minuto, senão ninguém vai ver. Não, Deus às vezes quer que você fale 3. Ou dia que você quer falar 3, ele fala... Ou às vezes não é para falar, some. Nada, some. Quero você aqui, ó. Você quietinha aqui comigo, ó. Só eu, você e a Bíblia. Isso. É isso. Fazer a obra de Deus é fazer o que Ele pede para fazer. Não é só gerar conteúdo. Não. As pessoas vão ficando doentes, né? Mentalmente. Gente, tem época que eu fico empolgada. Que eu tenho que compartilhar. Eu preciso Mas eu vejo compartilhar que é Deus, aquilo. É Deus, tipo, ele nunca faz uma fórmula igual que vai para sempre, ele te quer do mesmo jeito. Mas eu não, exatamente, e são fases, estações que a gente passa, né? Agora, quando eu vejo isso que você falou, que eu tô começando a me sentir na obrigação, eu falo, opa, não é mais Deus, não. Isso, não, tá na hora de eu ficar quietinha. Porque então, às vezes ele quer te encher de algo novo, para depois você vir com algo novo, né? Exato. Então é hora de ficar quietinha, hora de me recolher, é hora de... É aquilo, né? Hora de avançar, hora de retroceder, hora de certo para todas as coisas. Todas as coisas. E também tem uma coisa que a gente aprende com a maturidade, né? Que não adianta muita coisa, né? E Deus, eu acho que Ele trabalha muito na nossa maturidade. Assim, a gente vai se tornando mais maduro mesmo, dando valor ao que interessa. Né? É isso, é deixar Deus guiar. Como tem sido o seu tempo de devocional? Você tira um tempo específico? Você prefere quando você está acordando? Quando acordo, não. Prefiro de madrugada. Ou são fases também diferentes? Eu gosto de acordar ainda quando a casa está dormindo e ter o meu momento. Eu tiro ali 1 hora e eu fico ali fazendo meu devocional, aí leio um pouco da Bíblia, fico conversando com Deus. Aí eu tenho um aplicativo também que eu leio. Eu tenho o meu momento, porque quando eu não tenho tempo para fazer isso, quando eu sou obrigada, ou então acordei atrasada e tenho que ir direto para a vida, o meu dia não é igual. Você já fica mais irritada, mais como que você fica? Eu fico mais irritada, fico cansada, eu fico sem paciência, tudo aquilo que eu não quero sentir, eu começo a sentir. Então, assim, eu preciso começar o meu dia com Deus, agradecendo por estar acordada. Eu já acordo agradecendo. Falo, hoje eu tô com menos dor, graças a Deus, obrigada, Senhor, não sei o quê. Deus, e então, como vai ser nosso dia hoje? E aí eu pergunto para ele, me guia. E eu fico, em toda oportunidade, eu tô me comunicando com ele. Isso é que é o legal, né? Que antes Deus para mim era tão distante, e hoje eu fico batendo mó papão com ele. Então, tô no carro, tô conversando com Deus. Às vezes no banho, tô conversando com Deus. Não sei o quê. Eu passo o dia inteiro conversando com Deus. E é tão bom, né? Parece que faz assim, ó, opa, fica aqui, ó. Vem para esse lugarzinho gostoso. Né? Vem aqui, fica aqui nessa poltroninha fofinha, conversando com Karina. Poltrona fofa, fica mais gostosinho. É isso. E a gente enfrentando coisas que a gente tem que enfrentar, mas com mais leveza. Com mais leveza. A gente tem capacidade de enfrentar situações até mais difíceis do que lá atrás. Às vezes a gente já se desesperou com coisa pequena até. Pequenas, e hoje parece que Deus dá uma graça mesmo. Não é fácil. Deixar claro que não é fácil. Você que está entrando nisso agora. Não é fácil. Deus não vai fazer sua vida ficar fácil. Não vai ficar na mesmice, você vai ter que tomar decisões, né? Vai ter que... Você pode passar por sofrimento, sim. Você pode passar por dores inimagináveis, sim. Mas você não vai estar sozinho. E depois que você passa 1, 2, 3, você vê que... Daí você prova que... Né, você tem a prova que Deus estava ali e que aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre, porque daí Ele vai te dar aquilo que Ele prometeu no final. E daí você fala, olha, não é que Ele estava mesmo? Daí na outra você está mais forte. Que você fala, veio isso. Não, agora eu vou passei por isso. Não é? E outra, quando você passa certas batalhas, você pede para Deus estar contigo, Ele está te dando a mão. No meu caso, Jesus me dá a mão
a cada passo, literalmente, porque eu já fiquei sem andar. Então, assim, se ele tá contigo, ele não entra em batalha para perder. Não perde, nunca perdeu e jamais vai perder. Então, não importa a batalha que você enfrente. E, às vezes, a vitória, você tem que ver a vitória pelo ponto de vista de Deus, e não pelo ponto de vista humano. Porque, às vezes, na hora você não entende. Sim. Ué, Deus disse que ia me dar a vitória, por que eu não consegui aquilo que eu queria? Daqui a um tempo você vai entender. Isso. Você vai olhar para trás e falar, entendi. Exatamente. Qual é o teu maior desafio hoje? Como cristã, ou como mãe, ou como um ser humano vivendo nessa terra doida do jeito que está? Eu tenho tanto desafio, Karina. Eu tenho primeiro o desafio físico, porque eu nunca sei como eu vou acordar. Depois eu tenho toda mãe tem desafio. Né? Meu desafio hoje é criar é dar uma estrutura para minha filha, é tentar entender o mundo como está acontecendo hoje na cabeça, não é tentar impor nada a ela, mas tentar ser suporte para ela. E é difícil, porque tem dia que nem eu mesmo consigo para mim. Se não for Jesus, eu nem levanto da cama. Entendeu? Então, como ser essa fortaleza para ela quando eu tô fraca? Sabe? É muito difícil a gente... É difícil, eu acho difícil a Bessa ser mãe. Eu não acho fácil, não. É desafiador. Eu acho. E assim, eu vejo que, como eu já tive muito essa questão do ego, pelo meio mesmo, né? Que a gente aprendeu a desenvolver, o nosso ego é desenvolvido assim, né? Então, procuro sempre ter esse equilíbrio quando é muito fácil me colocar numa posição de destaque, numa posição de liderança. Eu vejo que me colocam, às vezes, e aí eu fujo. E daí quando você percebe, você fala, esse é um lugar que vai me envaidecer, então deixa eu fugir. Deixa eu sair daí. Deixa eu sumir um pouquinho. Sim. Deixa eu me recolher. Mas sabe? isso é a sabedoria que Deus vai dando, esse discernir, né? Um momento, poxa, mas eu peço muito discernimento. Peço, Deus, me dê sabedoria e discernimento. É isso, assim, tem hora de falar, e eu falo muito. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Porque é fácil eu tomar a atenção para mim. E eu falo, não. O Espírito Santo já vai falando, ei, precisa falar menos, alguma coisa. Volta. Eu até peço para ele, falo, cala minha boquinha. Cala minha boquinha aqui. Deixa eu ficar quietinha. Me ajuda a ficar caladinha aqui. Ainda mais algo que vai confrontar demais, né? Tem que ter muita sabedoria para lidar. Porque diz, né, que a gente leva as sandálias do Evangelho da Paz. E por muitas vezes a gente pode querer levar o Evangelho e mesmo sabendo que ele já é, né, algo que confronta, mas levar junto com paz. Lembrar sempre que a gente tem que levar a paz junto dele. Exatamente. Não é assim, quando eu vejo alguém falando, é assim que é, você tá errado, apontando o dedo para o outro, às vezes até usando a palavra, apontando para o outro, o erro do outro, falo, que eu não seja assim, eu não quero ser assim, porque Deus não me chamou para julgar ninguém, o único que pode julgar é Ele, né? É difícil às vezes amar o próximo, difícil pra caramba, né? E foi isso que Ele pediu, né? Isso que é que o ato de amor também vem na correção, né? Então isso é muito difícil. É muito difícil equilibrar isso, né? Né? Tem gente que acha que o amor é aquele que só acolhe. E o Deus não faz isso com a gente, né? Ele nos ensina, porque é como a gente vai fazer com os nossos filhos. Não é só, filhinho, tem te amo tanto. Então você tem que corrigir com amor. Com amor. Esse é o mais isso, delicado, né? Exato, é isso que eu peço. Deus, coloca o meu coração no lugar certo para qualquer coisa que eu disser, que o amor esteja na frente, que o teu amor seja, que abra os caminhos. Se eu não tiver com esse amor no coração, eu não falo. Porque não é sempre que a gente está com amor no coração para falar com as pessoas. Né? Então, assim, é muito fácil a gente ver um comportamento e julgar. É muito fácil a gente ler a Bíblia e falar assim, nossa, isso aqui é a cara do fulano. Não, primeiro se olhe. Né? Fala, não, isso é para mim.
isso é para mim também, eu tenho que aprender isso aqui, né? Então eu peço que Deus me corrija, tenho até medo de pedir essas coisas, essas orações perigosas, né? Fala, Deus me corrija, aí depois eu falo, por que eu pedi isso? Mas é bom, porque quando ele corrige e a gente aceita, depois fica bem mais fácil na frente. Pois aquela oração que a gente não pede, né, para ele mudar, para ele revelar aquilo que está errado, a gente vive numa prisão com medo do jeito que ele vai corrigir, mas a gente só vai colhendo a consequência ruim do mundo, dos nossos próprios atos, né? Com certeza, porque uma hora você vai ter a consequência, seja ela qual for, né? Então, assim, por isso que eu não falo muito nas redes sociais, assim, sobre a minha conversão. Tem gente que me cobra, né? Qual é o seu ministério? Qual é isso? Fala, calma, né? Eu tenho uma jornada ainda, eu aprendo todo dia. Mas você podia levar os teus aprendizados. Não precisaria nem falar sobre o teu... Então, isso me oriente. Não precisaria nem falar sobre o teu testemunho e tal, a princípio, né? Porque isso já vai acabar sendo natural. Mas o fato só de você compartilhar, às vezes um trecho que você viu, olha, hoje eu vi aqui tal coisa. Às vezes eu faço isso. Isso me alertou. Fazer uma oração, hoje eu senti no meu coração de orar por vocês. Hoje eu acordei com dor e eu fui pedir ao Senhor e eu sei que do outro lado tem outras pessoas com a mesma dor. Eu faço isso. Então, tudo isso você está levando a palavra, né? Com amor, você está sendo através de você alcançando mais pessoas, porque quer nós somos chamados para alcançar outras pessoas, né? Então, às vezes a gente não tem a oportunidade tanto no dia a dia, porque às vezes não é toda hora que a gente sai e está ali cheio de pessoas, né? Então eu creio que a rede social é um caminho para isso, e necessário, porque às vezes usa para o bem. Usa. Né? A rede social tem isso, você pode usar para o que você quiser. Né? E você escolher levar a palavra através da rede social, isso é muito poderoso. Eu admiro demais que você faz isso. E você sabe que... Você é pastora já? Você é pastora? Dizem, né? Mas já foi ordenada pastora? Eu fui ordenada nos Estados Unidos. Então, amiga, olha... Eu nem comento muito. Então, eu sei. Porque gera coisa. Então, mas você tem, eu não posso falar nunca, mas assim, eu não me vejo assim, eu me vejo mais levando a palavra de... nada também, e olha, eu não via nada. Para de me assim, assustar, olha, de coração. Eu comecei a falar muito despretensiosamente assim na internet, porque eu também acordava, orava, e eu tinha um livrinho de oração, porque foi na época da pandemia, tudo fechado, não tinha igreja, não sabia em quem me inspirar, não tinha nada, zero conhecimento, foi eu, a Bíblia e tal. E esse livrinho tinha as orações, e eu fui aprendendo a orar, vamos dizer assim, eu falava com Deus, mas aquilo foi me dando uma bagagem de orar, conhecer novas palavras, novas formas de abordar a Deus, que eu não abordava, que normalmente quem vem, às vezes até do catolicismo, como eu vim, acaba tendo um método de orar e usando as mesmas palavras sempre. Sim. E aquilo foi me dando um vocabulário, eu falei, que bonito, nem pensei em falar com Deus sobre isso, eu vou falar. E comecei a compartilhar na rede social, assim, lendo, eu lia e ficava falando aquilo que eu estava lendo. E fui julgada por as pessoas, agora só fala disso, mas tanto testemunho, gente, olha essa palavra, caiu para mim. Nossa, Karina, amanhã faz de novo. Foi tão bom ouvir na tua voz, porque o Espírito que foi trabalhando. Foi tão bom te ouvir. E eu falei, gente, uma simples oração alcança assim a pessoa estava assim, eu estava aqui prostrada, isso me levantou nesse dia, eu falava, gente, eu fui vendo o poder não meu, de Deus através de mim. Oração muito poderosa. E aquilo foi me dando um ânimo. E o que eu percebia? Porque daí vai no outro processo, porque tinha dias que eu não estava com vontade e via as pessoas pedindo e eu falava, estou sem vontade. Daí o Espírito Santo, eu falava com Deus, e essa é uma passagem que pega muito para mim, assim, no Cântico dos Cânticos, tem uma hora que o amado fala para a amada, eu quero ouvir a tua voz é agradável aos meus ouvidos, ela é doce, ela é amável, eu quero ouvir a tua voz. Porque eu falava, Deus, hoje eu quero ficar falando só com o Senhor aqui no meu secreto. E ele falava, eu quero ouvir a tua voz. E eu entendi que era para eu falar com a minha voz ali, né?
E no que, cada vez que eu falo, porque não é todo dia que eu acordo, hoje eu vou gravar um vídeo, hoje eu vou me arrumar para gravar um vídeo, às vezes eu quero estar de chinelo, de pijama, fazendo a comida lá, cortando a cebola, né? Tô lá em outro clima. E Deus fala, quero ouvir a tua voz. E eu vou, no que eu falo, eu sou transformada. Eu sou transformada, porque eu sempre, ao contrário de você que sempre foi mais comunicativa, eu sempre fui muito quietinha. E então, apesar de trabalhar com isso, eu sempre fui muito quieta. E eu posso facilmente voltar para minha ostra e ficar ali com Jesus, ainda mais na bolinha de Jesus, que é uma delícia. É uma delícia. Só que por muitas vezes a gente está enfrentando guerras e a guerra está vindo e a palavra declarada com a nossa voz tem muito poder. E eu me pego, às vezes, o diabo tentando falar, não, você não precisa, fica aí no seu cantinho só. Porque daí eu fico no meu silêncio, eu falo com Deus em silêncio, e Deus pega e fala, eu quero ouvir a tua voz. E no que eu falo, eu recebo um poder para levar para outras pessoas e para me transformar. Então é assim, é uma forja. E, olha, eu sinto Deus falando isso, confirmando. Então eu vou contra a minha própria carne. Mas então sabe? Não falo, que às vezes ele manda fazer o que a gente não quer. Eu vou contra a minha própria carne. Eu fico perguntando para ele. E depois que eu obedeço, eu falo, uau, senti poder. Se eu ver, é o teu poder na palavra de Deus. E daí aquilo me traz de volta. Mas eu me respeito quando tem um dia que Deus fala, agora não, você não vai abrir também. Você vai tirar porque já virou um automático, daí ele já não quer mais. Porque ele sabe onde o coração está. O que importa é o coração, né? Onde é que esse coração está? Está no lugar certo? Mas eu falo, Deus, eu não quero ficar nem um dia sem compartilhar da tua palavra, seja de um jeito, seja de outro, me dá uma forma. Seja através da se eu não encontrar ninguém, vai ser na rede social. Além da rede social, se tiver uma outra maneira, eu sinto que faz parte da nossa missão como filhas e como alguém que tem amor pelas pessoas, porque isso é amor. Você falou que se eu cansar, elas precisam demais de Jesus, assim como eu preciso. Então, no que eu puder fazer, eu peço a Deus, assim, todas as oportunidades. Eu falo, seja levando meu filho na escola, seja ali, a hora que eu encontro alguém do nada e olho no olho e falo, essa pessoa precisa de uma palavra, eu falar. A gente tem que viver assim com se colocar à disposição. O eis-me aqui. Independente de como seja, né? Exatamente. E eu peço a ele todo dia para me orientar. Eu falo, o que você quer de mim, Deus? Me orienta, o que eu faço? O que eu posso fazer? Viu como eu falo pra caramba? É lindo. Nós estamos aqui para falar, ó. Olha como é bom falar de Jesus, né? O que você gostaria de falar agora? Para as pessoas, né? Além de tudo que você falou, uma mensagem que venha ao teu coração, algo que te toque mais para esse momento que as pessoas estão vivendo, ou para pessoas que passam por dores físicas agora, onde você sente que Deus quer te usar. Exato. Acho para você, se você está sentindo essa dor, principalmente as pessoas que têm fibromialgia, porque são dores misteriosas e inexplicáveis, eu acho que tem como você levantar disso, sabe? Tem como Jesus, você não está sozinho. Quando você tem essa consciência que você não está sozinho, entrega essa tua dor física agora, entrega para ele te levantar, para ele cuidar de você, para ele te dar o colo que você está precisando. Talvez a cura não seja imediata, mas você precisa passar por esse processo para entender que Ele é Deus, para entender que Jesus é que está contigo o tempo inteiro. Então, não é pílula milagrosa, é processo e relacionamento com Deus. Então, eu peço que você desenvolva um relacionamento com Ele, até para nos momentos de dor, você ter mais força para superar. Amém. Amém. Viu? Então, continue. Só digo continue. Continue mesmo. Estou muito feliz por você. E conte comigo no que eu puder. Tá bom. Estamos pertinho. Tá. E você também, conte comigo. Amém. De verdade, tá? Obrigada. E meus queridos, muito obrigada. Obrigada vocês por estarem aqui. Obrigada por estarem até o final.
recebendo dessa palavra, não desistindo daquilo que Deus tem para cada um de nós. São tantas histórias lindas que nós ouvimos e a gente percebe que desde dos maiores milagres aos toques mais suaves de Deus nas nossas vidas, nós somos edificados, nosso alicerce vai se fortalecendo, a gente vai aprendendo. Nós não precisamos passar por a vida errando para aprendermos. Nós temos a palavra de Deus que nos ensina, que a gente vê ali diante da palavra o que eles fizeram de errado, como as consequências os consumiram, o que fizeram de certo, como Deus foi glorificado e eles receberam vitórias. São tantas histórias inspiradoras e eu tenho certeza que quando você também compartilhar da tua vida com Jesus, a tua história também vai inspirar outras vidas. A tua história também vai libertar aqueles que estão cativos. Mesmo você olhando para as nossas vidas e achando, estou tão distante, o que Deus fez na minha vida ainda é pequeno, eu tenho promessas tão grandes, mas uma palavra que vem de Deus, uma direção de Deus, um Deus te abençoe ali na esquina, quando você fala para alguém, uma forma de acolher com um amor, quando Deus está naquele plano, naquele dia e na sua vida, é transformador, não só para aqueles que você convive, mas para você também. Isso aumenta a tua fé, aumenta a tua percepção com Deus, aumenta a tua sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Assim como nós conversamos, o eis-me aqui é o essencial, é o principal. Como vai ser essa obra? Não importa, porque Ele provê tudo, Ele provê o alicerce, Ele provê o material, Ele provê pessoas que vão te ajudar em momentos que você acha que você vai estar sozinho. Ele faz tudo isso quando você entrega e você não teme, você não tem medo. Então, quando vier a voz do medo, a voz da insegurança, a voz do teu passado, às vezes te chamando para voltar para um lugar que não é mais seu, olhe para Cristo, olhe para as Escrituras, declare a palavra de Deus, receba poder através dessa palavra, poder vindo dos céus, e você vai estar capacitado para cumprir aquilo que Ele deseja. E tudo que vem dele é bom, perfeito, é agradável, para nos dar um futuro e uma esperança, a esperança que nós almejamos, a alegria que nós almejamos, porque tudo é passageiro e tudo que nós corremos aqui é para quê? Para nos sentirmos felizes, não é? Em busca de uma tal felicidade que só vem em Cristo Jesus, só vem quando nós estamos no propósito, no caminho dele, um caminho de paz, um caminho de segurança, um caminho de salvação. Então, tem muita gente andando pelo mundo perdido. Pode ser você, assim como já fomos nós, perdidos, deixando a vida nos levar, deixando os nossos pensamentos nos levar, corroer a nossa própria esperança, desvirtuar o plano de Deus. Mas quando andamos com Ele, deixamos Ele nos levar. Ele é o nosso pastor, nosso fiel pastor, capaz de nos dar descanso, de nos dar direção, de nos dar o alimento, nos dar tudo aquilo que precisamos. Então creia de todo o seu coração, creia com fé e diariamente alimente a tua fé, porque o pão diário é diário. No outro dia precisamos de novo, e Ele nunca retém para aqueles que o buscam, mas aqueles que deixam Ele de lado para comer de outros manjares, esses perecerão, esses acharão que estão sentados em mesas fartas, em lugares de prestígio, em lugares de fama, em lugares onde o próprio ego é exaltado, mas no final, aquele alimento, aquilo que alimenta a vaidade, alimenta o ego, soará como um próprio veneno para a alma, para as emoções, para o próprio corpo. Então, para que você tenha uma vida em paz com o Senhor, é preciso alimentar no dia a dia com Ele, em uma conversa sincera com Ele. Então, se você ainda não se converteu a Jesus, lembre-se que entregar-se a Ele é a melhor decisão das nossas vidas, é deixar que o próprio Pai guie aquele que Ele desenhou, que Ele planejou. Só Ele sabe como nós devemos agir e qual é o plano perfeito que Ele tem para cada um de nós. Então, que você receba como uma injeção de ânimo, de fé, que você se fortaleça e tenha essa convicção.
todos os dias, em nome de Jesus. Que você compartilhe para muitas pessoas essa palavra, que você escreva aí abaixo que parte do testemunho mais te edificou, um motivo de oração, e não desista de orar, não fica só pedindo oração para os outros. É claro que precisamos dos intercessores, mas não há um intercessor maior do que o próprio Jesus. E a gente, quando está coladinho com Ele, com o Espírito Santo de Deus, somos mais do que vencedores. Então, fiquem com Deus e até o próximo Mais Forte Podcast. Eu amei ter vocês aqui. Um beijo enorme no coração. Tchau!